No item 8 da bula, a gente tem uma outra informação importantíssima, que é a posologia do medicamento, que é uma coisa que a gente fica na dúvida, né? No adulto, tudo bem. Qual é a dúvida que a gente tem em relação à posologia? Qual é a maior dúvida que a gente tem em relação à posologia? Normalmente, no caso da criança. Por quê, pessoal? O que acontece no caso da criança? A bula mostra para a gente uma posologia referente ao peso. O pessoal me pergunta muito isso. Qual é a dose de tal medicamento para criança? Não dá para a gente saber por idade. Pouquíssimas bulas trazem informação de dose por idade. A maioria é por peso. Então, cada criança, mesmo sendo da mesma idade, pode ser uma dose diferente por conta do peso da criança, entende? Então, a gente vai precisar de aprender a fazer um cálculo para a dose. Mas você não vai ter tempo de, na frente do paciente, ficar fazendo cálculos mirabolantes, nem pensando, raciocinando, talvez nem a regra de 3. Então, a gente vai precisar de saber fazer esse cálculo. Primeiro ponto, antes de ensinar a regrinha, que é essa fórmula que vocês estão vendo aí na tela. Quem estiver copiando pode até copiar a fórmula. Primeiro ponto que é importante é a gente saber diferenciar a dose do adulto, a dose da criança. Parece simples, né? Mas não é não. Veja só, a dose de adulto, ela é uma dose padronizada. É a dose de adulto. Então, você pega lá uma caixa com comprimido de clofenaco de 50 miligramas. Você já sabe que aquela dose ali é a dosagem padrão para adulto. Existe uma dosagem máxima diária, mas você tem uma dosagem padrão para adulto. Você pega a dipirona, por exemplo, se você tomar 300 miligramas de dipirona, é eficaz. Às vezes a dor passa, mas você pode tomar 500, você pode tomar 1. E existe um padrão. Qual é o padrão? 500 miligramas de 6 em 6 horas. Então, existe um padrão para adulto. Agora, quem é adulto? Em alguns medicamentos, 12 anos. Em alguns medicamentos, 18 anos. Em alguns medicamentos, 16 anos. Aí eu pergunto para vocês assim, como é que o medicamento vai saber que o sujeito tem 16 ou 18 anos? Como que ele vai saber, né? Então, primeiro ponto, o medicamento, quando ele vai ser estudado, esses estudos que vêm na bula, que mostram como que foram feitos, como que chegaram àquele resultado e tudo mais, existe um público que é testado, que faz parte das pesquisas. E aí, se esse público foi acima de 16 anos, vai considerar acima de 16 anos como seguro. Se foi acima de 18 anos, vai falar que é acima de 18 anos. Mas, sinceramente, não tem como o medicamento entrar no organismo de uma pessoa de 15 e falar assim, essa daqui tem 15, essa para ela faz mal, e aquela ali tem 18, para ela não faz. Conseguem compreender? O que a gente tem que saber? É que existem alternâncias na nossa fisiologia. Então, até 12 anos de idade, o nosso sistema, o nosso organismo, ele trabalha fisiologicamente de uma forma. A partir de então, você vai se desenvolvendo hormonalmente, o tamanho dos órgãos, o seu peso corporal, a partir dos 12 anos, já começa a ser diferente. Então, a maioria dos medicamentos, a partir de 12 anos, é considerado dose de adulto. E abaixo de 12 anos é considerado dose de criança. Mas vamos supor que eu tenho uma pessoa de 10 anos de idade e que ela tem 60 quilos. E aí, como é que eu vou agir com essa pessoa? Será que o organismo dela já consegue pegar e metabolizar aquele medicamento de forma eficiente na dose de adulto? Normalmente sim, sabe? E aí, qual é o problema? Às vezes eu tenho uma criança de 8 anos de idade, com 50 quilos, ou seja, ela tem a idade de criança e o peso de adulto. Aí, o que acontece com essa pessoa? Ela não tem ainda a fisiologia de um adulto. Então, para ela, é dose de criança. Entende? A gente vai ter que fazer uma análise sobre isso, antes de fazer a indicação, antes de fazer esse cálculo.
quem é a dose de adulto e quem é a dose de criança, né? Então, a regra geral é até 12 anos, até 11 anos, eu considero criança. A partir de 12 anos, eu considero adulto. Essa é a regra geral, né? Existem algumas exceções. Quais? Tem 10 anos, 60 quilos. Idade de criança, peso de adulto, mas ela já tem 10, ela já está perto, né, dos 12. Então, talvez fisiologicamente ela já acompanha. E aí não tem um perigo tão grande. Então, isso é uma dúvida muito real que a gente tem. O que nós vamos considerar? Até 11 anos criança, a partir de 11 anos adulto, ok? E quem é criança, eu sigo posologia de criança.